ultraprocessados. Você sabe o que são? Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Sustentária Explica. Meu nome é Pamela de Cristine e no episódio de hoje vamos falar sobre um termo que está se tornando cada vez mais popular, não somente nas mentes das pessoas, mas também em sua alimentação. Porém, como vamos explicar, é muito positivo que as pessoas conheçam cada vez mais sobre esse termo e esse tema, ao mesmo tempo que é muito negativo que esses produtos façam parte dos padrões alimentares. Então, sem mais mistérios, vamos ao tema desse episódio. E você sabe o que são os ultraprocessados? Bom, é bastante provável que você já tenha se deparado com o termo ultraprocessados. E, naturalmente, quando o prefixo ultra se une a uma palavra, geralmente refere-se a algo em excesso ou algo além do normal, concorda? E nós sabemos que, em termos linguísticos, essa conotação pode ser tanto positiva quanto negativa. No caso dos produtos ultraprocessados, essa conotação não é de fato positiva. De acordo com o pesquisador e professor Carlos Monteiro, líder do grupo de pesquisadores que deram origem ao termo e ao conceito, junto com a chamada classificação nova, que coloca os produtos ultraprocessados como resultantes da combinação de partes de alimentos in natura que passaram por um intenso processo de transformação industrial. Assim, alguns alimentos como a soja, o milho, o trigo e as carnes são quebrados e os ingredientes provenientes deles passam por uma série de etapas de processamento, muitas vezes envolvendo a adição de substâncias como açúcares refinados, gordura, sódio em excesso e uma ampla gama de aditivos químicos. Essa complexa mistura de ingredientes se propõe a reconstruir industrialmente os alimentos, visando não apenas conferir texturas, cores e sabores intensos, mas também prolongar a vida útil desses produtos, o que aumenta bastante o seu potencial de venda. No entanto, o preço desse alto grau de processamento é a perda da estrutura original dos alimentos, o que chamamos de matriz alimentar, que é bastante complexa e responsável por muitas das funções dos alimentos na natureza e também no corpo humano. Além disso, o intenso processamento promove perda significativa de nutrientes essenciais. E embora os alimentos ultraprocessados possam ter sabor muito acentuado e sejam propagandeados como convenientes, eles geralmente carecem dos nutrientes que são fundamentais para a nossa saúde. Em outras palavras, embora esses alimentos possam proporcionar satisfação momentânea em termos de sabor e praticidade, eles tendem a não cumprir as necessidades nutricionais do nosso corpo. E os exemplos de alimentos ultraprocessados são muitos, mas apenas para citar alguns, temos os refrigerantes, os salgadinhos embalados, o chamado fast food, os cereais matinais açucarados, bolos prontos, macarrão instantâneo e todas as guloseimas que frequentemente encontramos nos corredores dos supermercados. E indo além, o jornalista e pesquisador Michael Pollan nos mostra algo interessante sobre isso. Ele destaca que por trás da aparente variedade nas prateleiras dos supermercados, muitos ultraprocessados compartilham alguns poucos ingredientes comuns que são remodelados em diferentes formas. Isso acontece porque, apesar das opções infinitas, muitos desses produtos se baseiam em poucos alimentos produzidos a partir da lógica das monoculturas. E, como de costume, eu te convido a ouvir os episódios da série Explica que já estão disponíveis, sobre commodities e Revolução Verde. Se você já ouviu, então já está percebendo que está tudo ali conectado, né? E se ainda não ouviu, corre lá, porque eles ajudam a compreender alguns conceitos que temos trazido aqui e, em última análise, como chegamos à condição atual dos sistemas alimentares. Bom, agora voltando ao tema, essa é uma das razões pelas quais os ultraprocessados podem ser considerados falsos alimentos. Embora pareçam diversos, muitos ultraprocessados derivam de uma base de ingredientes processados que são transformados para criar diferentes sabores e texturas.
Isso significa que, embora a gente veja ali uma grande variedade, estamos basicamente selecionando diferentes versões de uma mesma base, que são alcançadas a partir do acréscimo de diferentes aditivos cosméticos, como os corantes, aromatizantes e substâncias que interferem na textura, entre outros. Ainda de acordo com o Carlos Monteiro, a palatabilidade intensa, ou seja, os sabores muito exagerados e padronizados, podem facilmente nos levar a exagerar no consumo desses produtos, comprometendo a nossa saúde em diferentes níveis. Um número cada vez maior de estudos mostra que as características fundamentais dos ultraprocessados, bem como sua frequente alta quantidade de açúcar, gorduras e aditivos, estão associadas ao aumento das doenças crônicas, como a obesidade, diabetes tipo 2 e as doenças cardíacas. Portanto, fica evidente a importância de evitar o consumo desses produtos e priorizar um padrão alimentar rico em alimentos frescos, minimamente processados e naturais. Não é à toa que o Ministério da Saúde elaborou o Guia Alimentar para a População Brasileira a partir do Departamento de Promoção da Saúde em colaboração com diversos pesquisadores. O guia não se trata apenas de uma lista de recomendações nutricionais, mas sim um conjunto de diretrizes embasadas em sólidas evidências científicas a respeito de padrões e de sistemas alimentares. E acreditem, os alimentos ultraprocessados são apresentados como produtos que devem ser evitados, visto que são ricos em calorias vazias, ou seja, oferecem muitas calorias, porém poucos nutrientes essenciais. Além de sua produção seguir uma lógica prejudicial às pessoas, às sociedades e os ecossistemas. O Guia Alimentar enfatiza a importância de retornarmos às raízes da alimentação, priorizando alimentos que se assemelham mais à sua forma natural e que mantêm a sua complexidade e o seu valor nutricional. Ele encoraja a população a optar por alimentos in natura, como as frutas, vegetais, grãos integrais e carnes frescas, assim como por alimentos minimamente processados, que são aqueles submetidos a algum processo que não modifica o alimento em si, como limpeza, moagem e pasteurização. E é o caso do arroz e feijão, por exemplo. Também admite a presença de alimentos processados, como pães artesanais e laticínios sem aditivos, entre outras preparações simples, desde que em pequenas quantidades, já que o importante mesmo é que a alimentação seja baseada nos alimentos in natura e minimamente processados. Nesse sentido, é fundamental compreender que, embora a atração por alimentos ultraprocessados pode ser grande, devemos adotar uma abordagem criteriosa em relação à frequência de consumo. É essencial fazermos escolhas conscientes para manter o equilíbrio em nossa dieta. Devemos favorecer alimentos que nos conectem com a nossa cultura alimentar, valorizando aqueles que nos brindam com nutrientes essenciais e são resultado da biodiversidade e que não foram excessivamente alterados. Ah, passou rápido, né? O Sustentar Explica é assim, rapidinho e com muito conteúdo. E fica aqui a dica de hoje, que toda vez que você sentir que tá caindo nas armadilhas da propaganda dos ultraprocessados, que eu sei são muitas, relembra aqui desse episódio que vai ajudar. Bom, ficou com dúvida em algum conceito? Corre aqui para nos ouvir e esclarecer. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo, Google Podcasts, no YouTube ou acesse sustentaria.com.br.